Hoje nós vamos discorrer, nesta manhã, sobre um tema que é um tema científico, mas tem conotação filosófica e até moral, que trata-se do nosso modelo organizador biológico. Esse termo talvez muitos de vocês não conheçam. É o sinônimo do perispírito. É um termo utilizado muito pelos estudiosos da psicobiofísica e é um termo que foi primeiramente utilizado pelo professor e engenheiro Hernani Guimarães. Vocês devem ter ouvido falar nesse grande escritor, pesquisador espírita. Há informações até que o Hernani Guimarães esteve até trabalhando aqui em Volta Redonda uma época. Foi engenheiro da siderúrgica, ministro da implantação da Companhia Siderúrgica Nacional. Depois ele foi para São Paulo e fundou o Instituto de Psicobiofísica do Brasil, com vários estudos relacionados aos temas científicos da doutrina. Vamos então começar o nosso estudo hoje fazendo uma reflexão no que Pascal foi um grande cientista da época. Ele reencarnou em 1623, desencarnou em 1662. Praticamente não viveu nem 40 anos. Mas foi assim foi um espírito que trouxe muito para o conhecimento científico, principalmente na área das ciências exatas. E no finalzinho da sua vida, ele passou a estudar os temas da imortalidade. E diz o seguinte: a imortalidade da alma é uma coisa de tal importância, interessa-nos tão profundamente, que é preciso ter perdido toda a sensibilidade para ser-se indiferente ao seu conhecimento. Magnífico isso. Porque é preciso que a gente tenha perdido toda a nossa sanidade física e mental para negar o princípio da imortalidade. Nós espíritas abraçamos esse tema da imortalidade como princípio da doutrina. Acreditamos que na nossa Constituição, vamos ver isso daqui a pouco, nós temos uma forma, um molde, uma matriz que periodicamente vem ao mundo material, ele adquire uma forma, essa forma deteriora, adoece, morre, para que essa forma continue evoluindo. É mais ou menos isso o que seria o princípio da imortalidade. O nosso codificador, no livro 2, capítulo 2, pergunta 135 do Livro dos Espíritos, ele indaga: existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Porque a alma já era um conceito do cristianismo. O espiritismo não veio trazer o conceito da alma, do espírito, porque os católicos, os protestantes, já acreditavam nessa essência espiritual, principalmente com a vida após a morte. Mas Kardec queria saber se entre o corpo e o espírito existia alguma coisa. Então, a resposta dos espíritos é o seguinte: o homem é formado por 3 partes essenciais, que é o que nós chamamos de veículo físico-psicossomático. Pode ser um tema de próximas palestras, o veículo físico-psicossomático. A gente vai falar no André Luiz sobre esse tema na sexta-feira, na nossa palestra, nas nossas palestras que temos às sextas-feiras lá, de temas filosóficos e científicos. Então, esse veículo físico-psicossomático, que é um termo criado por André Luiz, um livro
Evolução em Dois Mundos, ele é constituído, primeiro, do corpo, que é o nosso ser material, perecível, corruptível, destrutível, que é a nossa carcaça. Então, é um corpo análogo aos outros animais e é animado pelo princípio vital, que nós vamos ver daqui a pouco. A segunda estrutura, parte deste veículo, é a alma, ou espírito encarnado, que Kardec definiu muito bem. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Desencarnou é especificamente espírito, do qual o corpo é habitação. E a terceira estrutura, parte essencial deste veículo, é o perispírito, que os espíritos, caracterizado como um princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma do corpo, a alma ao corpo. E ele fez uma analogia, são como um fruto, o germe, no fruto, o germe, a semente, o perisperma, a polpa e a casca. Nós escolhemos aqui o abacate, que é uma fruta que eu acho que todo que não gosta de abacate levanta a mão. Todo mundo gosta, né? É muito bom, né? Aquilo bate no liquidificador, com leite, né? Muito bom. Então, Kardec fez a analogia do que seria essa nossa estrutura. É como se fosse uma fruta, um fruto, em que a casca seria, é um termo que é usado muito hoje, né? O design, né? Design, que é a casca, a forma, a polpa e a semente. A casca seria o nosso corpo físico, a polpa seria esse elemento, esse envoltório semimaterial, que nós chamamos de perispírito, e a semente, onde existe ali tudo codificado direitinho, seria o nosso espírito, o princípio inteligente. Se na época de Kardec já existisse o computador, né? Não tinha o computador naquela época, eu com certeza diria que Kardec ia fazer a mesma analogia no computador, né? O que é o nosso computador? Você tem um design, é computadores bonitos, hoje cinza, preto, de cor, né? O design, a forma que seria o nosso corpo. Toda essa parafernália aqui, ó, quem já abriu um computador sabe, né? Deve ter alguém com bastante experiência informática aqui. Seria o quê? Seria o hardware, que eu poderia dizer que seria o nosso modelo organizador, nosso perispírito, e a essência de tudo isso, a inteligência, seria o programa, o software. Seria mais ou menos essa analogia. O que é o nosso corpo físico? Faltou o que aqui? Eu tenho design, tenho o hardware e tenho o software. O que está faltando aqui para esse computador funcionar? O princípio vital. Qual é o princípio vital que a gente faz, que ele utiliza? A energia elétrica. Então está a analogia perfeita, o que é o nosso corpo. Nós temos então a casca, o design, que é o nosso corpo físico, o nosso espírito, que é o princípio inteligente, que se sabe muito pouco sobre o que é o espírito em si, e temos, envolvendo esse espírito, essa estrutura maravilhosa que é o modelo organizador, que seria o nosso perispírito. E para tudo funcionar, precisamos de quê? Do fluido vital, da energia vital. Como que a gente pode detectar a energia vital? Na aparência da pessoa. Você olha para a pessoa está ali com saúde, feliz, né? Corada, ou seja, ela está vitalizada. Ela está vitalizada. Queremos ver o que é energia vital, o que é falta de energia vital, quando a gente vai no velório e vê lá
A pessoa desencarnada, sem cor, palidez total, séria, como se fosse uma estátua. Ali não existe mais a energia vital, o princípio vital. Então, esse veículo é constituído do espírito, que aqui é representado por uma chama, que nós não temos a ideia do que seja. O perispírito e o nosso corpo. Princípio inteligente, o espírito. A forma, a matriz, o mob, perispírito, e o nosso corpo físico. Como que Kardec definiu o perispírito? Seria o quê? Esse envoltório sutil, perene, indestrutível, não acaba, eterno, diferente do corpo físico, que tem um tempo de vida, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. É constituído também como corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Ele é também formado pelo fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência. Este é o conceito de Kardec em A Gênese. Então, nesse modelo organizador biológico, na realidade, segundo Hernani Guimarães e os estudiosos, seria, na realidade, uma estrutura onde nós temos os centros de forças ou chakras, que são centros vitais, dito por André Luiz, acoplado a um corpo mental, agindo no corpo físico. Então nós temos um corpo mental e um corpo astral agindo no corpo físico. O que é o corpo mental? Seria a sede da nossa mente extrafísica, sede da nossa memória milenar, que os estudiosos chamam de equimnésia. Já ouviram falar esse termo? A equimnésia é o armazenamento, o local onde nós armazenamos todas as nossas experiências. Eu costumo dizer nas palestras que cada existência nossa, quando a gente desencarna, o instrutor lá tira um chipzinho dessa última encarnação. Vai lá e acopla aquelas informações no chipzão, um chipão. Nós temos um chipão que é onde estão armazenadas todas as nossas experiências. Essa palestra de hoje, 2 de junho de 2017, 9h25, se nós estamos espíritos encarnados, nos reencontrarmos daqui a 1 milhão de anos, nós vamos lembrar dessa palestra. Porque tudo, absolutamente tudo, é armazenado nesse corpo mental, nessa memória multimilenar. Não se perde absolutamente nada. E a terapia de vidas passadas, que é uma técnica hoje utilizada por muitos médicos, psicólogos, tem mostrado isso. O professor Brian Weiss, dos Estados Unidos, que tem praticamente liderado essas pesquisas, mostrado. Vocês já leram Muitas Vidas, Muitos Mestres? Já leram esse livro? Maravilhoso. Todos os livros do Brian Weiss estão relacionados a isso, ao estudo da equimnese, da memória multimilenar. Então, o que nós falamos até agora? Que o nosso veículo é constituído de um princípio inteligente, o espírito, envolvido de uma estrutura que chamamos de perispírito ou modelo organizador biológico, que constitui, na realidade, uma forma, uma matriz, para que quando ele retorna,
o corpo é agregado a essa matriz, a essa forma. Então, o modelo organizador biológico, poderíamos dizer que ele é constituído de um corpo astral, constituído de vários centros de forças, acoplado a um corpo mental. Seria esse o conceito perispírito. O corpo físico, perecível, constituído de sistemas nervoso, cardiovascular, sistema sanguíneo, osteomuscular, imunológico, sistema urinário, sistema digestivo, sistema respiratório, com seus órgãos, tecidos e suas células. E, colando o corpo físico ao espírito, nós temos uma cola. Seria o nosso duplo etéreo, que é o corpo de vitalização, sede da energia vital. Com a morte, o corpo físico retorna à sepultura, ou vai à sepultura. Isto aqui, a tendência dessa vitalização voltar ao fluido cósmico universal, e continuamos com a estrutura de corpo astral e corpo mental para a espiritualidade. Evidentemente, isso aqui coordenado por isso aqui, que é o princípio inteligente, considerado, então, o veículo psicossomático. Fui claro? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Todo mundo tinha essa noção? Todo mundo tinha essa noção? Não? Tinha, Lênin? Tem alguma coisa ali para... Acrescentou. Então seria, do ponto de vista didático, isso aí. André Luiz estuda muito bem essa estrutura. Substância, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. Nós vamos ver isso tudo daqui a pouco. Em cujo tecido, porque o modelo organizador, gente, tem tecido também, tem células, tem centros de forças que repercute. O nosso corpo, na realidade, é uma cópia. Antigamente as professoras, né, Leandro, não batia a matriz, ia lá no mimeógrafo e rodava, tinha uma matriz, rodava, passava uma opção de folha, aquilo ali. Hoje não precisa disso, graças a Deus, né? Tem o computador, você faz o editor de texto, que sai como se você tivesse feito a coisa lá na gráfica, de tão bacana que é. Não é? É a matriz. O nosso modelo organizador é a matriz. Quantas vezes nós retornarmos ao mundo físico, essa matriz formará, vamos dizer assim, reestimulará a formação de corpos físicos. Evidentemente, com a ascendência da genética, porque cada um traz a genética, as coisas que estão relacionadas ao genoma do pai e da mãe. Mas a essência, o espírito, ele não é herdado, nós somos um. E cada um de nós temos o nosso modelo organizador biológico diferente de todo mundo. Vocês sabiam? Do mesmo jeito que não existe um genoma igual no universo ou no multiverso, não existe modelo organizador igual um ao outro. Olha que coisa interessante, isso é um detalhe que a gente tem que parar para pensar. Né? Eu costumo comparar o modelo organizador biológico igual o código de barra, né? Quando você vai no supermercado, você vai comprar lá uma maionese Helms. Aquele código de barra está tudo escrito ali sobre o produto. O peso, tudo. Inclusive o preço. Quando o caixa passa ali, aquele código de barra, já sai o preço. O nosso modelo organizador biológico,
ele tem também o seu código de barra. E não tem nenhum de nós com um modelo organizador idêntico ao outro. Nem os gêmeos, né? Nem os gêmeos. São modelos diferentes. Eles têm genomas diferentes. Olha que coisa interessante. Isso é válido para a parte física, como é parte também, vale também para a parte espiritual. O conceito de almas gêmeas é só filosófico. Alma gêmea no sentido, às vezes, de almas que estão no mesmo nível evolutivo, que pensam igual, já têm várias encarnações juntos, mas são espíritos com características diferentes. CPF, porque aqui nós temos um CPF, né? Cada um tem um CPF. O meu é 253-882-237-87. Nós temos o CPF, Cadastro de Pessoa Espiritual. Eu não sei o meu número. Quando eu desencarnar, o seu CPF está aqui. A gente deve receber uma carteirinha com chip, né, para passar lá no departamento de reencarnação. Ó, o seu próximo vai reencarnar lá. E você leva o seu CPF, que é o Cadastro de Pessoa Espiritual, né? Que deve, claro, a gente deve ser identificado por isso. Porque como a gente tem muitas encarnações, essa eu chamo André Luiz, mas a outra eu pude chamar João Maria, a outra Sebastião, a outra Maria José, porque a gente reencarna homem e mulher, né? Então, aí quando eu chego lá, eu tenho uma porção de nome. Então, eles não vão ficar chamando. Ah, pode chamar do nome da última encarnação, mas isso às vezes é confuso, né? Eu acho que a gente deve ter o CPE, o Cadastro de Pessoa Espiritual, que deve ser um número enorme. Tem que se travar na hora, né? Travar na catraca, né? Não sei. Não passar, que vai fazer. O termo perispírito, gente, olha só, ele tem várias sinonímias. Paulo chamou de corpo espiritual, que é o termo que eu acho, né? Kardec também chamou de corpo espiritual. Ele às vezes chama de perispírito, corpo espiritual. Mas é uma das formas mais simples de você chamar esse modelo organizador. É o corpo espiritual. Então nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. Corpo espiritual, que é o modelo organizador. O que tem nele? Tem os centros de forças mais o corpo mental. É fácil entender isso. E o espírito, que é o princípio inteligente, essa chama que nós não sabemos na realidade, não temos ainda como entender muito bem isso, ele que coordena tudo isso, é um fulcro energético. Este modelo organizador ele tem propriedades fundamentais, por exemplo, plasticidade, densidade, visibilidade, penetrabilidade, sensibilidade, bicorporiedade, unicidade, mutabilidade e outras. Vamos ver uma por uma, sem cansar muito vocês. Plasticidade. O que é a plasticidade? São as alterações, eu posso alterar minha forma espiritual dependendo da minha vontade. Quando eu estou no mundo espiritual, nessa vida não, o meu corpo, ele é o mesmo. Mas no mundo espiritual eu posso modificar. Então, eu tenho capacidade de expandir também esse meu perispírito, exteriorizar. E isso a gente encontra nas situações de projeção da consciência. Tem vários estudos de projeciologia que estudaram pessoas que desprendem, sentem que desprendem do corpo. Fico no teto, olhando o corpo deitado. Então, é uma das características desse perispírito. Muitas obras aqui. Muitas obras de projeciologia, que é a capacidade de projetar o perispírito. É como se a gente saísse do corpo. Na realidade, é o perispírito que projeta.
e passa a ter. Do mesmo jeito que a gente, na hora do sonho, da noite, que a gente sai, mas estamos dormindo, a pessoa pode se sentir isso acordada. A outra propriedade fundamental desse mob é a densidade. O perispírito tem peso? Dizem que sim, tem uma densidade. Ele tem uma luminosidade, ambas relacionadas à evolução do espírito. Então eu tenho uma faixa vibratória em torno do meu. E quando encarnados, pode ser uma consequência do duplo etéreo, da parte vital. E o Kirlian já fotografou isso, lá na década de 50, ou de 60, na União Soviética, ele fotografou esse duplo etérico, essa energia vital que sai do nosso corpo físico, que varia de acordo com o nível evolutivo do espírito. Quando desencarnamos, o perispírito tem características, pela própria constituição atômica desse perispírito, dele formar a sua luminosidade. E segundo informações, os espíritos mais evoluídos têm uma luminosidade mais intensa. Você vê o caso de Jesus, quando apareceu para Paulo de Tarso a caminho de Damasco. A luminosidade foi tanta que cegou a retina de Paulo. Foi interessante isso. Então, os espíritos mais evoluídos, evidentemente, que eles têm mais luminosidade. Isso é uma característica também do nosso perispírito. Outra coisa que acontece com o nosso perispírito é a penetrabilidade, capaz de atravessar barreiras físicas, se presente as necessárias condições mentais. Então podemos estar num quarto fechado que o espírito aparece. Então quem tem medo de espírito, não adianta. Uma vez uma paciente me falou lá no André Luiz, não, doutor, só me tirou uma grande dúvida então, hein? Porque eu tenho muito medo de espírito. Depois de uma palestra, eu falei, mesmo porque eu estou aqui frequentando, mas eu tenho medo de ver minha mãe, meu pai desaparecer. Então, quando que eu vou dormir, eu tranco tudo, tranco a porta. Eu falo, não adianta nada, porque o espírito passa pela parede. Eu falei, pois é, só me tirou uma grande dúvida. Hoje eu vou dormir com mais medo ainda. Eu tirei uma dúvida dela e ela piorou, porque ela ia ter mais medo ainda. E isso aconteceu porque quando Jesus, logo depois de Jesus, foi crucificado e retornando ao mundo espiritual, os cristãos estavam extremamente perseguidos. E eles se reuniam em núcleos. Eram muitos. Podia todo mundo reunir, não tinha salão para... Então eles se trancavam. E na grande aparição, a primeira aparição de Jesus, no terceiro dia, né, que é considerado ressurreição, né? Nós sabemos que na realidade não foi isso. Isso na realidade foi uma reaparição. Jesus apareceu aos discípulos. Estava tudo fechado, porque levaram um susto. Você imagina você está num quarto fechado, com medo de todo mundo, estão perseguindo, tudo fechado. E aparece Jesus, né? Primeiro teve aquele susto, e segundo, aquela grande comprovação que Jesus veio nos trazer, de que com a morte não acaba nada. É onde se começa tudo, né? Jesus passou 3 anos ali, orientando, curando, orando, promovendo grandes transformações. Depois ele desencarna. Ficaria um grande vácuo, talvez, se Jesus não reaparecesse. Se Jesus não reaparecesse, ia ficar um vácuo do cristianismo. Mas ele apareceu para quê? Para dar testemunho de quê? De que com a morte nós apenas mudamos de dimensão. E ele apareceu no quarto fechado. Então, mostrando que os espíritos, quando ele surgiu, já ressurgiu em espírito. Já livre do fluido, nós vamos ver daqui a pouco
que o envolvia. Mas ele, na realidade, ele apareceu com o seu perispírito. E só quem viu Jesus foram os discípulos clarividentes, médiuns com capacidade de ver os espíritos. Está lá na Bíblia. Poucos viram Jesus. Está lá na Bíblia. Pouquíssimo. Não sei se a Bíblia refere 500 ou 300. A Bíblia até diz algum número das pessoas, o restante não viu Jesus, porque não tinha clarividência. O que mostra que Jesus ressurgiu com o seu corpo espiritual e não com o seu corpo fluídico, tangibilizado, como nós vamos ver daqui a pouco. Visibilidade. O perispírito é invisível nos espíritos encarnados. Nós não vemos, a grande maioria não vê o perispírito. Vê, quem que é médium clarividente que vê os espíritos? Tem alguém que vê? Não? Mas tem pessoas que vê os espíritos. Tem médiuns que só potencializam a mediunidade dele quando em reuniões, porque tem isso também. A pessoa ela é médium quando ela está num círculo. Ela vê. E existem aqueles médiuns que são espontâneos, de 24 horas. Faz plantão de 24 horas de clarividência. Exemplo, Divaldo, o Chico, que via desde 4 anos e meio, ele começou a ver a mãe dele, que morreu, tinha desencarnado, Maria João de Deus. Então, o Chico tinha uma mediunidade 24 horas por dia. Ele via os espíritos. Tanto que, às vezes, ele perguntava para aquela pessoa, você é desencarnado ou encarnada? De tanta dificuldade que ele tinha de distinguir quem era encarnado e desencarnado. Já pensou isso? É uma situação, às vezes, até aflitiva para as pessoas, né? Mas ele tinha uma mediunidade importante. Os desencarnados menos evoluídos, guardem bem isso, percebem o perispírito dos seus pares e dos espíritos que lhes são inferiores. O espírito menos evoluído desencarna, ele não consegue, muitas vezes, antever, ver na espiritualidade espíritos mais evoluídos, como nós aqui não estamos vendo os espíritos. A visibilidade é comum nos espíritos superiores. Os espíritos podem ser visualizados e tocados por meio da propriedade tangibilidade comum nas materializações. Os espíritos podem materializar e você pode até tocá-los, como se fosse matéria, mas são tangibilizados. Essa é uma propriedade dos espíritos. Então dizem, por exemplo, que de 10 pessoas que desencarnam, 3 só já anteveem o mundo espiritual. Você imagina, a gente desencarna. De repente eu passo pela perturbação, recupero e fico aí perambulando pela rua achando que eu estou encarnado aí. Eu estou já na dimensão espiritual, mas não estou vendo ainda o mundo espiritual. Olha que situação difícil. Aliás, 3 pessoas que desencarnam veem o mundo espiritual. 70% não antevêem inicialmente o mundo espiritual. Tem uns que dão aquela passadinha basal pelo umbral, né? Que normalmente é a rotina de todos nós, né? Passar aquela, nem que seja aquela passadinha basal, nos perturbamos, aí que nós vamos depois de socorridos, de orientados, precisamos ser trazidos por espírito, que eles não veem, às reuniões mediúnicas, para que na incorporação ele fique ciente que ele já desencarnou. Quem trabalha em reuniões mediúnicas vê muito isso, o espírito achando que ainda está encarnado, que ainda é do mundo físico, mas ele precisa ser orientado. Isso é um dos sofrimentos no mundo espiritual. Por isso que o ideal é você já desencarnar e já ver aqueles, né,
ser socorrido, abraçado por aqueles que já partiram. Já pensou que sensação boa, né? Você ser socorrido por um parente, né? Ser socorrido por um amigo, espíritos que você tem grandes ligações, e você já adentrar o mundo espiritual, né? Já está ali sem grandes sofrimentos. Um dos casos mais interessantes é a manifestação do espírito Kate King pelo William Crookes. William Crookes foi um grande cientista inglês, né? Ele fez vários trabalhos, e ele, utilizando da mediunidade de Florence Cook, ele materializava quase todo dia. E dizem que a Kate King tinha dia que ela aparecia, que ela está feiosa, né? Mas dizem que era um espírito muito bonito. E que o William Crookes até quase que chegou a apaixonar pelo espírito, pelo fantasma. De tão bem materializado, se a tangibilizar. Isso é um fenômeno comum, gente? Não. Fenômeno raro. No nosso mundo. Nos mundos superiores, a materialização é uma coisa corriqueira. Mas aqui, muitos poucos grupos no mundo conseguiram fazer materialização. Você precisa de médiums de ectoplasmia que doam o ectoplasma, que nada mais, nada menos, é um fluido vital praticamente condensado, para que o espírito apareça ali naquela doação do ectoplasma. Então, é um fenômeno muito mesmo infrequente. Aqui, o Conan Doyle, que foi um grande escritor, né? Que foi fotografado e apareceu a sua filha que tinha desencarnado. Conde de Guillet e o espírito de sua irmã, que aparece na foto, são fotos. Foram tirados do espírito já materializado aparecendo. Uma das passagens mais importantes do Evangelho é essa, em que Jesus leva Pedro e os dois irmãos, Tiago e João, para o Monte Tabor, onde acontece o quê? Uma grande sessão de materialização luminosa. Está lá na Bíblia. Aparece o espírito de Moisés e o espírito de Elias, que conversam com os discípulos, assim, igual nós estamos conversando aqui. Ó. Eles ficaram encantados. Nós não sabemos, na realidade, quem doou esse ectoplasma, provavelmente o próprio Espírito de Jesus que tenha doado. Jesus estava tangibilizado. Então, vamos ver daqui a pouco. O corpo de Jesus era fluídico. Jesus não tinha um corpo físico ao nosso. Era fluídico. E foi tangibilizado durante a sua existência. Provavelmente Jesus tenha doado o ectoplasma para que o Espírito de Moisés e de Elias. Tanto que depois houve confusão, mas disseram que não era Elias que vinha te anunciar, mestre. Aí Jesus, com muita sabedoria, e ele veio. Ele me anunciou, batizou uma opção de gente, falou para todo mundo que eu ia aparecer. Aí depois que os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Então João Batista, na realidade, é a reencarnação. Gente, isso aí, olha, está lá claro, limpo, cristalino na Bíblia. Fenômeno de reencarnação típica. Mas tem gente que ainda não acredita nas vidas sucessivas. Então, o espírito, quando tangibiliza, ele pode conviver com a gente aqui como se fosse o agênere. O que é o agênere? Já ouviu falar nisso? O que é o agênere? Eu vou contar uma historinha de um espírito de agênere. Olha só que interessante. Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e rogava a Deus que auxiliasse em sua função. Igreja de São Roque, está lá na França. À saída na rua Saint-Honoré, encontra um senhor que aborda e lhe diz: boa mulher, ficarias contente se arranjasse trabalho? Porque ela foi orar pedindo trabalho
que alguém, que o mundo espiritual, os santos, que é uma católica, né, arrumasse um emprego para ela. Quando ela saiu da igreja, ela encontrou um homem que disse: ficarias contente se arranjasse trabalho? Ah, meu bom Senhor, responde ela, peço a Deus que me conceda esse favor, porque estou muito necessitada. Pois bem, ide a tal rua, aquele homem falou, vai a tal rua, número tal, procura a senhora tal, ela vos dará trabalho. Então, continuou o seu caminho. A pobre mulher dirigiu sem demora ao endereço indicado. Com efeito, tem um trabalho para mandar fazer, diz uma senhora naquele endereço. A mulher chegou e perguntou: não, realmente eu tenho um trabalho para mandar fazer, diz a senhora em questão. Mas como não disse isso a ninguém, como pôde a senhora vir me procurar? Então a pobre indigente, avistando um retrato suspenso na parede, respondeu: senhora, foi esse cavalheiro aqui da foto que me enviou aqui. Esse cavalheiro? Perguntou a mulher, espantada. Mas isso não é possível, esse é o retrato de meu filho, morto há 3 anos. Não sei como pôde ser isto, mas vos asseguro que foi esse senhor que acabei de encontrar ao sair da igreja, onde tinha ido pedir a Deus que me assistisse. Ele me abordou e foi ele mesmo que me mandou aqui. Isso aqui está numa das obras de Kardec, como exemplo de uma gênere. A mulher não era uma médium, mas o espírito, ele tangibilizou. Ele fez uma aparência. Ela ou outras pessoas podiam ter visto ele. É um exemplo de agente. Outra teoria fortíssima em Jean-Baptiste Rostand. Quem ainda não leu Rostand, eu indico, é uma obra maravilhosa, onde Rostand estuda com propriedade a questão dos agêneres. Comenta sobre o livro de Tobias, em que ele diz que Jesus veio, na realidade, tangibilizado, utilizando os fluidos necessários do planeta Terra, e tangibilizou, esteve com a gente através de um corpo tangibilizado. Isso é extremamente possível. É possível. Hoje a física quântica já avançou em vários estudos e a gente tem são exemplos muito incomuns, mas você tem várias histórias de agêneres. O próprio mentor espiritual de Tobias, que é um livro que foi retirado da Bíblia dos protestantes, só está na Bíblia católica e na Bíblia dos judeus, do judaísmo, mostra um exemplo de que, na realidade, há a possibilidade de haver agêneres entre nós. Mas é incomum. Os agêneres podem aparecer tanto espíritos não muito evoluídos, com espíritos muito evoluídos, espíritos crísticos, que praticamente não têm esse perispírito e fica difícil ele reencarnar por causa da alta luminosidade, da alta frequência vibratória dos elementos energéticos desses espíritos. Foi muito bem o reformador aqui de janeiro, de dezembro de 2016, eles falam uma análise muito profunda sobre Jesus, modelo, guia e governador. Outra possibilidade que nós temos no nosso mob é a sensibilidade, que são as percepções. Então, tudo que nós sentimos, na realidade, nós não sentimos no nosso corpo físico, a não ser os receptores, né? De calor, de frio, de temperatura. Nós temos sensibilidade, sensações. Mas as grandes sensações que nós temos, como da saudade, da angústia, da ansiedade, isso tudo está lá no nosso corpo espiritual. E nós podemos, evidentemente, transmitir essas emoções sobre o nosso corpo físico.
Outra propriedade do perispírito é a bicorporeidade, a possibilidade de eu me desdobrar, fazer em dois. Isso é possível? É. Exemplo típico, todos vocês já ouviram falar nesse santo, não já? Santo Antônio de Pádua. Tem um livro de Almerindo Martins, né? Antônio de Pádua, que ele descreve esses fenômenos. O que aconteceu com Santo Antônio? Está aqui, ó, cidade aqui de Pádua, né? Da Itália. E ele era pároco em Lisboa. Mas o que aconteceu? Um amigo e vizinho do pai de Antônio, quer dizer, do Santo Antônio, um amigo e vizinho do pai de Santo Antônio, matou, por inimizade, certo moço de importante família e escondeu o cadáver. Olha só o que aconteceu. Escondeu o cadáver no quintal da casa de Martim de Bulhões, que era o pai de Santo Antônio. Você tem a sua casa, um vizinho vai e mata alguma pessoa, em vez de enterrar no terreno dele, enterra dentro do seu quintal. Sem ele saber, claro. Feitas as pesquisas e achado morto, foi o pai de Antônio envolvido no processo e condenado à morte, como sendo cúmplice, juntamente com os autores do crime. E a morte lá era a forca, naquela época. Idade Média. Antônio pregava em Pádua, quando foi mediunicamente ciente do ocorrido, isto é, de que seu pai podia ser decapitado. Ele não foi enforcado, ele ia ser decapitado. Antônio estava pregando no púlpito àquela hora. Dizem que ele parou de falar. Seu corpo curvou-se por um determinado tempo no púlpito, imobilizou-se, dando a impressão de estar dormindo. Ele é como se ele tivesse desmaiado, dando a impressão de estar dormindo. Isso lá na igreja, em Pádua. Imediatamente ele apareceu em Lisboa. Não sei a distância, quando deve ser da Itália a Lisboa, uns 2.500 quilômetros, talvez. E apareceu em Lisboa, no adro da Sé, onde estiveram a sepultura assassinado. E aí deteve o cortejo da justiça. E chegando junto à cova do morto, materializou o espírito da vítima, fazendo narrar toda a verdade do crime, sem omitir uma peripécia. Então o rapaz já estava sepultado, praticamente sepultado. Apareceu o Antônio de Pádua, parou o cortejo. O pai já estava lá quase para ser decapitado. O senhor viu o morto aqui, estava o morto ali, o que ele fez? Mecanismo, um fenômeno maravilhoso. Ele promoveu a materialização do morto, o espírito daquele pessoa que tinha morrido. E o que aconteceu? Aconteceu que o espírito do morto disse que na realidade quem o matou não foi o pai dele. O espanto foi inenarrável, pois todos viram o defunto erguer-se da tumba, materializado. Eu entendi aqui o seguinte, que eles foram até onde estava sepultado o morto, foram até lá, Antônio, ele materializou o espírito do morto, e o espírito do morto falou para todo mundo, inclusive lá para os advogados da época, os acusadores, que não foi ele, que não foi o pai do Santo Antônio que tinha matado. E que ele não acusou quem foi, mas diz que não foi o pai. E o Santo Antônio ali viu-se numa situação e logo depois ele convenceu a todos que o pai dele era inocente e conseguiu inocentá-lo. Lá onde ele estava pregando, em Pádua, ele recobrou o sono, mas parece que ele dormia. Ele recobrou o sono e contou
o que tinha acontecido ainda na missa ali na passagem. Então, esse é um dos fenômenos mais importantes que a gente pode analisar nas propriedades do perispírito, que é a bicorporeidade. Porque tem muitos médios que têm a mediunidade de translocação, mas principalmente no sono, mas não são vistos, são espíritos que dormem e andam pela espiritualidade. O caso, por exemplo, do Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Temos também a Ivônia Pereira, acho que tinha também essa mediunidade, né? O Espírito Charles levava ela em situação. O Divaldo tem várias mediunidades, uma delas, né? Que durante a noite, Joana de Anjos, outros mentores, leva ele em vários locais, e depois ele volta, escreve, entendeu? Tudo mediunizado, para ele ter uma ideia do que é mais ou menos o mundo espiritual. Mas aqui não, aqui é um espírito encarnado que dorme, tem um transe, e ele é visto, tangibilizado em outra região. Isso é um fenômeno de bicorporeidade. Foi um dos fatores que o levaram a tornar santo pela igreja. A outra possibilidade, propriedade fundamental, é a mutabilidade. Que nós vamos mudando, evidentemente, né, a estrutura do perispírito. À medida que vamos evoluindo, o nosso perispírito vai ficando mais quintessenciado. Vai chegar um ponto que nós não temos mais necessidade de reencarnar. Não há nem possibilidade de reencarnar. O que aconteceu com Jesus? O espírito crístico, extremamente evoluído, e não tinha condições de ficar reencarnado numa estrutura tão densa, tão ruim que ainda é a nossa estrutura física, comparado aos mundos superiores. Nesse maravilhoso livro, Modelo Organizador Biológico, o autor mostra como que a ontogenia, que é a parte que estuda a evolução embrionária dos seres, dos animais, ele recapitula a filogenia. Para vocês terem ideia, se a gente pegar um embriãozinho de um gado, de um boi, por exemplo, de um coelho e de um ser humano, olha o embriãozinho, como é que é a mesma coisa. Olha aqui o embriãozinho, a forma inicial, gente. O que distingue a diferença? É o modelo organizador. O modelo organizador aqui é mais evoluído. Moderado. Tudo tem modelo organizador. A formiguinha tem um modelo organizador? Eu acredito que tem. Uma lesma, um siri, um peixinho, um elefante, uma girafa. Todos seres vivos têm um modelo organizador, embora numa estrutura inferior. Conseguimos entender isso? Por isso que nós já fomos bicho, nós já fomos. Esse modelo que está em cada um de nós, já foi alguma coisa. Já foi cachorro, já foi gato, já foi elefante, nós já fomos cobra, jacaré, já foi tudo. Fomos até bactéria lá no início. André Luiz mostra a evolução dos mundos, que esse modelo organizador ele evolui. Interessante isso, é profundo esse estudo, né? Isso que eu acredito até que tem o nosso lar, o cachorro. Os cachorros, né? Colônias tem, né? É capaz de ter, né? Você é veterinário, é capaz de ter colônia só de cavalo, colônia de cachorro. Os veterinários cuidando da reencarnação desses bichos, bichinhos. Tem outras propriedades. Projeção de estados invisíveis, manifestação de odores, transmissão de calor. Tudo isso é dado pelo nosso perispírito. Nós vamos pular aqui e vamos falar rapidinho aqui, olha, dos nossos centros vitais. Rapidinho. Quantos centros vitais nós temos nesse corpo astral?
O centro coronário, né? Que é a sede, o centro cerebral, que coordena toda a nossa atividade neural, neurológica, o laríngeo, responsável pela respiração, pela voz, o cardíaco, que é o centro que molda, é a matriz do nosso coração e das nossas artérias, o esplênico, que coordena a formação do nosso sangue, células vermelhas, células brancas, plaquetas, os nossos linfócitos T, linfócitos B, responsável fortíssimo pela nossa imunidade. Tudo isso é coordenado pelo nosso modelo organizador biológico. Nosso centro gástrico, responsável pela digestão dos alimentos. O nosso centro genésico, responsável pela reprodução, pela libido, pela atividade sexual. Todos esses centros aqui, ó, que são chamados pelos hindus, pelas doutrinas orientais, como os chakras, estão dentro do nosso corpo astral, do nosso corpo espiritual. Então, se eu tenho, por exemplo, que vivenciar uma experiência ruim, com câncer, por exemplo, de estômago, né? Eu posso ter tido um deslize forte em outras encarnações. Esse deslize, ele é transformado numa nódoa no meu perispírito. Nós temos um time para aparecer tudo na vida. Aquela nódoa já está no meu perispírito, em um determinado momento aquilo eclode. Então, vou explicar o câncer do ponto de vista espiritual. Muitos dos casos de câncer, além de haver alguma conotação genética, você tem uma conotação muito espiritual, porque as raízes das neoplasias malignas do câncer estão, na realidade, nessas células do nosso corpo espiritual, que em determinado momento eclode. Ah, mas tem câncer que é provocado. A pessoa, por exemplo, que fuma muito, né? Fuma 2 maços, 3 maços por dia, em determinado tempo, 2, 3 décadas com esse vício, ele pode desenvolver uma neoplasia, um câncer. Pode ser até que esse câncer tenha sido provocado única e exclusivamente pelo tabagismo. Mas pode ser que esse indivíduo já tenha na sua estrutura espiritual essa nódoa, essa mancha, esse mecanismo para se eclodir um câncer na existência atual, vinculado com excesso do tabagismo. Pode acontecer. As doenças da mente, as esquizofrenias, tanto a esquizofrenia simples como a hebefrênica, psicopatias, síndrome de pânico, neuroses, psicoses, tudo isso está relacionado muitas vezes a doenças perispirituais do nosso perispírito. Como dizemos no início, perispírito é uma forma. Tudo que acontece no nosso corpo físico é reflexo do nosso corpo espiritual. Podemos refletir o corpo físico no perispírito? Podemos. Se eu bebo muito, desenvolvo uma cirrose, desencarno vítima de um coma hepático, fico semanas em coma, intoxicando o meu perispírito daquelas substâncias que não são bem eliminadas pela falência do fígado, eu posso repercutir também no meu perispírito os sofrimentos do meu corpo físico. Olha que coisa interessante, André Luiz fala isso. Eu posso levar no meu perispírito, se eu desencarno, por exemplo, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Estou muito bem lá numa festa, de repente, puf, desencarno. Subitamente. Isso é um golpe terrível para o espírito que desencarna. Perturbado. Acordo perturbado, com aquela dor enorme, que muitas vezes nós levamos na pós-desencarnação,
os sintomas da hora da nossa desencarnação. Se eu desencarno com infarto agudo, e a dor do infarto é uma das dores mais intensas que conhecemos na medicina. Muito mais que a dor do parto, da dor de um tiro. Então, o espírito, ele fica refletindo, dependendo do seu equilíbrio, do seu estado moral, do seu nível evolutivo, ele pode refletir por muito tempo o sintoma dos últimos momentos da sua desencarnação. E ele leva isso no seu modelo organizador. Aí ele está desesperado. Ele encontra uma pessoa familiar que tinha muita ligação com ele. Olha só que coisa interessante. Uma filha, por exemplo, que aquele desencarnante tem uma grande ligação. Ele pode imantar a filha chorando a morte do pai, mentalizando ele 24 horas no enlutamento. Aquele espírito pode se acoplar àquela filha e gerar naquela filha todos os sintomas que ele está tendo, inclusive dor no peito, pânico. Isso a gente vê muito na prática clínica diária. A síndrome do pânico, excetuando pouquíssimas exceções, ela tem uma relação direta com influência espiritual. Pode ter como caso um exemplo de uma perda do ente querido, o espírito está ali mantado em sofrimento, gerando todo aquele sintoma para o encarnado. Essa é uma das características, às vezes, de muitas das doenças que estão ligadas única e exclusivamente ao campo espiritual. Deve ter falado isso no congresso, alguma coisa sobre isso, né? São as doenças psicossomáticas que têm ligação direta com o aspecto espiritual. Então é isso que eu queria falar, gente. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Mexi muito na cabeça. O passe é fundamental nesses centros vitais. Muito? O passe seria, como já adiantou muito, a gente pode voltar aqui numa outra oportunidade e falar sobre o veículo que aparece, que eu vou falar no André Luiz sexta-feira. Que aí a gente vai fazer uma abrangência das questões das doenças, do mecanismo da mediunidade. Como é que é o mecanismo da mediunidade? Onde um espírito que chega, ele comunica por onde? Ele entra pelo nariz, né? Como muitas pessoas, né? Porque, eu acho que tem até uma anedota que tinha uma senhora que chegou perto de Divaldo. O Divaldo, o espírito, quando vem, ele entra pelo nariz, porque ali na reunião tem um médico que ele respira forte na hora que o espírito está incorporando. Eu estou achando que a entidade entra pelo nariz. Na realidade não é isso. A entidade ela vai acoplar ao nossa estrutura e vai na mensagem, principalmente, parece que a mensagem mesmo, ela vem direto ao centro coronariano, né? Através da epífise. É onde penetra mesmo as forças inteligentes, no caso de comunicação. Mas, oi? Não entendi. Não é hoje não, é a palestra de segunda-feira. Thaís fica do meu lado, eu preparando palestra, né? Ela vendo o filme, ela confundiu agora. Porque como eu tenho 3 palestras essa semana, segunda-feira eu vou falar no André Luiz também sobre os benefícios da prece. No final eu vou contar a história, aquela historinha, vocês lembram da historinha do Chico? O Chico apanhava muito, vocês lembram? Vou falar aqui só para terminar, tá? Já que você tocou nós. O Chico, coitado, ele apanhava muito da Dona Rita. Lembra da Dona Rita? Era madrasta madrasta não. O pai do Chico, quando a Maria, mãe de João de Deus, desencarnou, ele tinha, parece que 11 filhos. E ele, antigamente no interior é muito comum, o indivíduo ficava viúvo com muito filho, ele ia deixando os filhos na casa dos compadres e das comadres, até ele reconciliar-se e casar de novo. Foi o que aconteceu depois, ele casou com a Dona Cidália, e a Dona Cidália trouxe o Chico e todo mundo para dentro de casa de novo. Mas o Chico ficou com a Dona Rita, que era uma madrinha obsidiada, coitada. Muito obsidiada. E ele apanhava todo dia, era garfo no abdômen, chegou até a lamber ferida lá de um sobrinho dela, que tinha uma úlcera, que diz que o médico era bom, põe alguém para lamber aquela ferida. Aí o Chico lambia a ferida lá da úlcera dele, e apanhava de vara de marmelo,
que era uma marmelada, né? Aí, coitado do Chico. E o Chico, e deixava ele em jejum. Tinha 3 dias que ele não comia. Estava com 5 aninhos. Já pensou uma criança de 5 anos? E ele ia lá, debaixo do abacateiro, para conversar com a Maria João de Deus. Ele tinha uma mediunidade, né, fortíssima, de clarividência, claro, quase todo dia ele ia reclamar. E um dia ele chegou lá chorando. Ô mãe, por que você está chorando, Chico? Ah, eu estou com muita fome. A madrinha Rita não me deu. Tem 3 dias que eu não como. Ah, e a Maria João era muito feia. Que isso? Para de ser guloso. Está muito guloso, fica comendo muito. Ainda fazia um pouco de... Aí, não, pode ficar tranquilo. Continua orando. Eu vou contar essa história porque lá a palestra é o benefício da prece. Continua orando que nós vamos providenciar algum alimento. Aí o Chico continua orando debaixo lá da vaca. De repente aparece um cão enorme e trazendo na boca um jatobá. Um jatobá é uma fruta lá do cerrado, uma fruta cônica, né? E no interior diz que é muito bom. Você come aqui, mistura lá com alguma coisa, come. Aí, no que a Maria, mãe de Deus, desapareceu, chegou o cachorro, o jatobá, e deixou na frente do Chico. Imediatamente ela reaparece e diz: está aí sua comida. Pega o jatobá, descasca, mistura com água e vai dar um bom alimento. Foi o que o Chico fez. Aí no final, o Chico, contando que ele contava esses casos, dizia que você vê que até um cachorro, por mais vira-lata que for, ele muitas vezes nos auxilia e é o intermediário das bênçãos que nós recebemos no mundo espiritual. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare e proteja. Que assim seja.